Shalom, a paz de Cristo. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, entregar na mão de Deus a nossa confiança desse Deus misericordioso que quer nos perdoar. E vamos também perdoar aqueles que nos ofenderam, conforme o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1451, que diz que entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. E a contrição é esse estado de tristeza da alma, a detestação pelo pecado cometido, juntamente com a resolução de não pecar mais. Isso Deus espera de nós, e a reconciliação com o nosso irmão. Isso é um estado de santidade de cada um que se reconhece pecador e que se reconhece na necessidade de fazer penitência todos os dias. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 2, 31 a 45. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras, no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação ao rei em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de
todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro que será de bronze e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força de ferro conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá, de certo, ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Daniel, capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, 5 a 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Apocalipse 2, 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados.
É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Primeira leitura da profecia de Daniel 2, 31 a 45. Uma bela leitura, onde nós vamos ver Daniel diante de Nabucodonosor e ali um sonho com uma estátua grande, muito alta, erguida à frente de aspecto aterrador. Ali, a cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze. Ali um sonho muito difícil para Daniel interpretar, mas ele vai ver a situação de uma pedra que também seria empurrada sem ter ninguém para empurrá-la, desprendendo-se de algum lugar, vindo a bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, assim, nesse aspecto, ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo vai ficar despedaçado, sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingiria a estátua transformaria-se num grande monte, enchendo toda a terra. Nada é definitivo. Nada foi definitivo na vida de Nabucodonosor. Toda a sua realeza um dia cairia de cima a baixo. Tudo será um tempo. Aqueles que pensam que a sua realeza será eterna, é só olhar o cemitério, está cheio de sepulturas ali, de pessoas que vieram para este mundo pensando que suas realezas seriam eternas, que suas riquezas eram grandes, quando deu na mesma situação. O pobre e o rico vão estar no mesmo lugar. Isso sirva para nós nesse sentido, porque muitas vezes a gente constitui um reino ao nosso redor. Muitas vezes esse reino, ele não é uma coisa real, mas é fictício. Muitas vezes é um reino no qual nós depositamos nossa confiança. Pode ser no dinheiro, no emprego. Pode ser, de algum modo, aquilo que vá substituir Deus. E nós devemos ter esse cuidado. Tudo passará. Nada permanecerá para sempre, a não ser a realeza de Deus. Nós devemos entender que Deus nos dá um tempo aqui nessa vida. Esse tempo é um tempo em que Ele espera os frutos, como várias parábolas nós vimos do Evangelho. Devemos nos colocar a serviço de Deus, entender que nesse tempo exige-se somente que a nossa conversão seja o mais breve possível e não deixemos para o amanhã. Os reinos deste mundo são frágeis. Só o Deus Todo-Poderoso pode construir um reino estável. E isso torna viva a esperança para o povo oprimido, para o povo que precisa de dignidade. Devemos bendizer ao Senhor assim, cantando, bendizendo pelos séculos sem fim. Como no Salmo, nós cantamos a partir do refrão que nós repetimos de Daniel 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Daniel fez de Deus a sua vida. Daniel entregou a Deus sua vida. Daniel temeu a Deus. Deu um testemunho diante do rei do que significa uma realeza construída sobre os pés de barro e de ferro. Muitas vezes nós construímos uma realeza que pensamos perpetuar, quando muitas vezes ela está em cima, posta sobre pés de dedos
de barros cozidos com ferro que não se casam. Tenhamos cuidado e devemos nos perguntar: e eu, onde tenho colocado a minha confiança? Tenho colocado a minha confiança num Deus que tem a realeza verdadeira, ou coloco a minha confiança num Deus que muitas vezes é aquilo que eu deposito a minha confiança, o dinheiro, as finanças, as bolsas de valores, as contas bancárias e o acúmulo dessas contas que somam e somam? Tenhamos cuidado. Lucas 21, 5 a 11, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Quantas pessoas ali iam fazer votos de fazer daquele templo um templo grande, e aquele templo se tornava cada vez mais rico, porque muitas eram as ofertas que se deixavam ali votivas. Mas Jesus vai dizer: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. É assim como na primeira leitura, na interpretação de Daniel, tudo virá de cima a baixo. Aquilo que admiramos neste mundo, um dia acontecerá, como na profecia de Daniel, a respeito de Nabucodonosor, assim como acontecerá também nesses tempos. Quantos reinos poderosos já se acabaram? Egito foi uma potência, Roma foi uma potência, Estados Unidos hoje é uma potência. Cuidado, vamos ter cuidado. As potências têm um tempo de serem potências. E cuidado para não ser desenganado, Jesus vai dizer, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. Tenhamos cuidado. O tempo está próximo e o tempo é o próximo. Não vamos seguir aqueles que colocam o tempo como um acontecimento. O tempo de Jesus é o tempo que nós estamos vivenciando a fraternidade, o amor. Esse é o reino de Deus. Ele está no meio de nós. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Mas não será o fim ainda. A imponência do templo oferece segurança àqueles que se diziam chefes religiosos, que continuam assim sendo identificados com as estruturas sociais, políticas e religiosas enganosas da época de Jesus. Jesus esclarece que tudo será destruído. Não restará pedra sobre pedra. Quando acontecerá isso? Jesus aqui não apresenta nenhuma data, mas adverte contra os falsos messias, os falsos pastores, que dirão: sou eu, o templo está aqui, Jesus está aqui, ele voltou, não sigam essa gente. Vamos tomar cuidado, porque o templo já foi destruído nos anos 70, o templo que Jesus falara, já aconteceu a destruição, mas Jesus esclarece que não será logo o fim, será o fim apenas de uma fase da história. Jesus amplia o discurso e vai assim advertir seus discípulos a respeito das guerras, a respeito dos terremotos, a respeito da fome, das epidemias que hoje marcam e assolam a humanidade, mas não será o fim. Vamos ter o cuidado de preservar a nossa alma preparada para a vinda de Jesus. Isso é o mais importante, porque ou Jesus vindo ou nós partindo, teremos que estar preparados. Ó Jesus, Divino Mestre, contigo aprendemos que nada neste mundo é para sempre. Mesmo o templo, que parecia indestrutível, acabará em ruínas. Ajuda-nos, Senhor, a concentrar nossos interesses e energias sobre vários valores perenes, como a prática da justiça, do amor, da solidariedade, da fraternidade entre os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a entender a riqueza do teu templo que permanece para sempre. Torna-nos, Jesus, também o teu templo. Amém.
Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. E por que não se salva quem não reza? Porque a salvação é um dom de Deus. E quem não reza, muitas almas estão a se lamentar na outra vida. Porque elas somente lá souberam que era fácil se salvar. Bastava terem rezado. E elas não rezaram. E quantas almas não colocam esse exercício nas suas vidas de rezar todos os dias? Portanto, reze conosco todos os dias e nós vamos estar juntos estaremos pedindo pela nossa salvação. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.